Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 31 de março de 2018. 31 de março de 1848-1868, parte 02. Passados 21 anos do episódio com as irmãs Fox nos Estados Unidos, quando iniciou a comunicação em massa dos espíritos, culminou com o lançamento das obras de Allan Kardec, que foram o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, publicado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868. Além delas, como Kardec, publicou mais 5 obras complementares: Revista Espírita, periódico de estudos psicológicos, publicada mensalmente de 1 de janeiro de 1858 a 1869. O que é o Espiritismo? Resumo sob a forma de perguntas e respostas, em 1859. Instrução prática sobre as manifestações espíritas, substituída pelo Livro dos Médiuns, publicada no Brasil pela editora O Pensamento, o Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862. Viagem Espírita em 1862, 1867, publicada no Brasil pela editora Clarim. Após o seu falecimento, viria à luz obras póstumas, em 1890. Outras obras menos conhecidas foram também publicadas no Brasil: O Principiante Espírita pela editora O Pensamento, A Obsessão pela editora Clarim. Depois desse estafante trabalho, em 31 de março de 1869, Allan Kardec e sua esposa estavam de mudança. A casa estava bastante bagunçada devido aos utensílios encaixotados para a mudança. Ao atender um caixeiro da livraria por volta de 11 horas da manhã, caiu pesadamente ao solo, já morto. Sofreu um aneurisma cerebral fatal. A senhora Kardec o colocou sobre 2 colchões, entre os móveis encaixotados, junto à porta da saleta de jantar. A cabeça envolta por um lenço branco atado sob o queixo, deixava à mostra o rosto do codificador do Espiritismo, que estava tão sereno que parecia dormir suavemente. O corpo de Kardec está sepultado no cemitério do Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa. Junto ao túmulo, erguido como os dolmens druídicos, acima de sua tumba, seu lema: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclareceu sobre o que viria a acontecer consigo após a sua morte. 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150. A alma não leva nada deste mundo. Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor.
essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na Terra. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec recebe comunicação no dia 17 de janeiro de 1857, em casa do Sr. Baldin, médium senhorita Baldin, com o título Primeira Notícia de uma Nova Encarnação. Caro amigo, não te quis escrever terça-feira última diante de toda a gente, porque há certas coisas que só particularmente se podem dizer. Eu queria, primeiramente, falar-te da tua obra, a que mandaste imprimir. O Livro dos Espíritos entrara para o prelo. Não te afadigues tanto, da manhã à noite, passarás melhor e a obra nada perderá por esperar. Segundo o que vejo, és muito capaz de levar a bom termo a tua empresa e tens que fazer grandes coisas. Nada, porém, de exagero em coisa alguma. Observa e aprecia tudo judiciosa e friamente. Não te deixes arrastar pelos entusiastas, nem pelos muito apressados. Mede todos os teus passos, a fim de chegares ao fim com segurança. Não creias em mais do que aquilo que vejas, não desvies a atenção de tudo o que te pareça incompreensível, virás a saber a respeito mais do que qualquer outro, porque os assuntos de estudo serão postos sob as tuas vistas. Mas, a verdade não será conhecida de todos, nem crida, senão daqui a muito tempo. Nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar, reencarnado noutro corpo, para completar o que houveres começado e, então, dada-te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Surgirão invejosos e ciosos que procurarão infamar-te e fazer-te oposição. Não desanimes, não te preocupes com o que digam ou façam contra ti, prossegue em tua obra. Trabalha sempre pelo progresso da humanidade, que serás amparado pelos bons espíritos, enquanto perseverares no bom caminho. Lembras-te de que, há um ano, prometi a minha amizade aos que, durante o ano, tivessem tido um proceder sempre correto? Pois bem, declaro que és um dos que escolhi entre todos. Teu amigo que te quer e protege. Essa mensagem mais uma da verdade, e outra de Demeury. As duas primeiras constam de obras póstumas e a terceira de O Céu e o Inferno, falam de uma possível volta de Kardec para completar a sua missão. No livro Na Próxima Dimensão, do Dr. Inácio Ferreira, Espírito, Médium Baxeli, capítulo 8, 9 e 12, lançado em 2002, o autor debate longamente com alguns companheiros e esclarece o nosso tema, confirmando a identidade espiritual Kardec-Chico Xavier. No livro A Volta de Allan Kardec de Weimar Muniz de Oliveira, ajunta vários argumentos diversos espalhados no tempo e nas pessoas e sustenta a hipótese da reencarnação de Kardec como Chico Xavier. A informação que se tem da encarnação mais antiga de Allan Kardec vem do livro Narrações do Infinito de Camille Flammarion, página 127, onde o espírito Lumen afirma que identificou o que foi Allan Kardec há muito tempo. Esse mundo de Theta Orionis, com os 7 sóis rodantes, é povoado por um sistema orgânico análogo ao que vos defini. Vivi ali há 24 séculos. Foi lá que conheci o espírito encarnado no presente na Terra, que publica seus estudos sob o nome de Allan Kardec. Durante nossa vida terrena não nos recordamos de que éramos velhos conhecidos, mas nos sentíamos, por vezes, atraídos um para o outro por singulares aproximações de pensamentos. Agora que retornou, tal qual eu, ao mundo dos espíritos, ele se lembra também da singular República de Orion e pôde revê-la.
depois no livro Jornada dos Anjos pelo Espírito Lucius psicografado por Sandra Carneiro teria tido uma encarnação em Capela, veio para a Terra como exilado e teve suas primeiras encarnações por volta de 3200 aqui no Egito como Amenhotep, o faraó que tentou uma reforma religiosa e depois tem uma encarnação na ilha de Creta. Cerca de 50 anos antes da vida de Jesus ao planeta teria uma encarnação nas Gálias como sacerdote Drida cujo nome adotou como pseudônimo. Ao tempo de Jesus há várias informações diferentes vindas através de Universo e Vida Hernani. T. Santana seria o apóstolo Tomé, no livro Jornada dos Anjos segundo Lúcio seria José de Arimateia, no livro Mulheres do Evangelho de acordo com o Espírito Estevão encarnou como apóstolo Pedro e no livro Centurião que viu Jesus do Conde Rochester seria Cornélios, um centurão romano. Na mesma época os espíritos Emmanuel e Miramês nos livros Desconosco e Francisco de Assis afirmam que Allan Kardec é a reencarnação do apóstolo João. No livro Allan Kardec o druida reencarnado de Eduardo Carvalho Monteiro afirma que um século antes de Martinho Lutero teria reencarnado como Jans. Hermínio de Miranda no seu livro Nas Fronteiras do Além afirma que, conversando uma vez, em nosso grupo, sobre o papel de certos espíritos na história, disse-nos um amigo espiritual que é muito importante para todos nós o trabalho daqueles a quem ele chamou espíritos ordenadores, como Allan Kardec. São os que vêm incumbidos de colocar em linguagem humana, acessível, as grandes ideias. Sem eles, muito do que se descobre, se pensa e se realiza ficaria perdido no caos e na ausência de perspectiva e hierarquia. São eles espíritos lúcidos, objetivos e essencialmente organizadores que disciplinam as ideias, descobrindo-lhes as conexões, implicações e consequências, colocando-as ordenadamente ao alcance da mente humana, de modo facilmente acessível e assimilável, sob a forma de novas sínteses do pensamento. São eles, portanto, que resumem um passado de conquistas e preparam um futuro de realizações. Sem eles, o conhecimento seria um amontoado caótico de ideias que se contradizem, porque invariavelmente vem joio com o trigo, na colheita, e ganga com ouro, na mineração. Encerrando digo que Allan Kardec como o apóstolo Paulo, apagou a sua luz para que brilhasse a luz de Jesus, através do Consolador prometido por ele há mais de 2000 anos. Ave Kardec os que vão viver eternamente te saudam. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de março, por Feijão.